Sabe aquelas palavrinhas que a gente usa o tempo todo, quase sem pensar? Tipo eu, ele, nós. Elas parecem tão pequenas, né? Mas, na verdade, são a engrenagem secreta que faz a nossa comunicação funcionar. Vamos juntos descobrir o poder que se esconde nos pronomes. E para a gente começar, dá uma olhada nessa conversa. Parece uma coisa do dia a dia, mas ela tem uma pista muito importante sobre o nosso assunto de hoje. Beleza, aqui a Mônica está sendo bem clara, né? Ela fez um bolo e a intenção é que ela mesma coma depois. A palavra-chave aqui é eu. Simples, direto. O eu é a Mônica. Ah, mas aí entra a Magali na história e tudo muda. De repente, é ela quem está falando. E olha só que curioso, ela usa a mesmíssima palavra eu para falar dela mesma. E aqui que está a mágica da língua. Como pode a mesma palavra, eu, ser usada por duas pessoas diferentes para falar de si mesmas? É que essa palavrinha é tipo num camaleão, sabe? Ela muda de dono dependendo de quem abre a boca para falar. Essa capacidade incrível de trocar de referência leva a gente direto para a função principal dos pronomes. Pensa neles como os grandes especialistas da substituição na nossa língua. O eu é como se fosse uma etiqueta que qualquer um pode pegar para dizer: oi, sou eu quem está falando agora. Quando a Mônica fala, eu é a Mônica. Quando a Magali responde, eu vira a Magali. É simples, mas é genial. Agora, olha essa frase. Mônica está falando com o Magali. A gente usou os nomes. Funciona, claro. Mas já pensou ter que repetir Mônica e Magali toda hora? A conversa ia ficar bem cansativa, né? E pronto, a mágica acontece de novo. Ela entra no lugar de Mônica e você no lugar de Magali. A frase fica muito mais leve, mais rápida. É para isso que os pronomes existem. Eles são atalhos que deixam a nossa comunicação bem mais eficiente. Então, colocando em termos mais técnicos, é exatamente isso. O pronome é a palavra que entra no lugar de um nome ou então acompanha esse nome, sempre mostrando quem são as pessoas na conversa, quem fala, com quem se fala e de quem se fala. Certo, agora que a gente já entendeu a missão dos pronomes, vamos conhecer as suas equipes. Cada tipo tem um papel bem definido no jogo da comunicação. Vamos focar em 3 tipos principais, ok? Os retos, que são tipo os protagonistas da frase, os oblíquos, que são quem recebe a ação, e os de tratamento, que definem o tom da conversa, se é mais formal ou mais relaxada. Olha só essa tabela. Os pronomes retos são os que organizam o diálogo. São eles que praticam a ação. Eu e nós somos nós quem está falando. Tu e vós, a pessoa com quem falamos. E ele, ela, eles ou elas, bom, esses são o assunto da fofoca, de quem a gente está falando. Já os oblíquos, eles não fazem a ação, eles recebem. Se eu digo, ela me viu, o me sou eu, o alvo do olhar dela. E como a gente vê aqui, eles se dividem em 2 tipos, átonos e tônicos. Os átonos, tipo me, te, o, são mais independentes. Já os tônicos, como mim e comigo, precisam de uma preposição antes. Sabe aquela dúvida clássica? É para mim e não para eu. E para fechar, temos os pronomes de tratamento. Pensa neles como um código de vestimenta da linguagem. Eles mostram o nível de formalidade. A gente usa você com a galera, com os amigos. Mas em situações mais formais, a gente lança um senhor, senhora ou até um vossa excelência para falar com certas autoridades. Certo, já entendemos a teoria. Mas e na vida real? Como é que isso tudo funciona na prática? Vamos ver? Essa frase, fala a verdade, a gente ouve e fala assim o tempo todo, não é? É super comum, todo mundo se entende perfeitamente. Mas, se a gente for pensar na norma padrão da língua, a construção muda um pouquinho. Olha aí a forma padrão, não o achou. Percebe a troca? O pronome oblíquo o substitui o bolo e deixa a frase mais, digamos, enxuta, mais alinhada com a gramática formal. E essa aqui é clássica, a gente contra nós. No Brasil, a gente domina a fala do dia a dia. O pulo do gato aqui, como o slide mostra, é o verbo. A gente gosta, no singular. Se a escolha for por nós, aí o verbo tem que concordar no plural. Nós gostamos. As duas formas estão certíssimas, só pertencem a contextos diferentes, um mais informal e outro mais formal. O Brasil é esse país gigante, né? E a nossa língua reflete isso. Em várias regiões, principalmente no sul, o pessoal usa o tu com a conjugação certinha, tu virás. Já em boa parte do país, o padrão é você virá. As duas formas estão corretas e mostram quão rica e diversa é a nossa língua.
Então, no final das contas, entender de pronomes vai muito além de decorar uma lista de palavras para uma prova. É ter nas mãos a chave para uma comunicação muito mais clara, precisa e consciente. Eles são ferramentas muito poderosas, evitam que a gente fique repetindo a mesma palavra sem parar, organizam a conversa, ajustam o tom de respeito e, o mais importante de tudo, fazem com que a nossa mensagem chegue do outro lado de um jeito muito mais limpo e eficiente. E fica aqui uma reflexão para a gente. Os pronomes provam que, muitas vezes, as menores palavras são as que causam o maior impacto. Então fica a pergunta no ar. Que outras palavrinhas do nosso vocabulário, tão pequenas, também carregam um poder tão grande de transformar a nossa comunicação?